Olá, eu sou a Marli Campos do Ateliê Marli Artes. Seja bem-vinda aí ao nosso canal. Então, gente, curta, compartilhe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, porque que eu faço costura criativa, vários tipos de artesanato. Eu amo reformar móveis. Os móveis da minha casa, quase todos eles são móveis antigos que eu reformo. Eu coloco lá no Instagram e siga lá nas redes sociais que você vai ver lá no TikTok. Você vai ver o meu trabalho, conhecer um pouquinho do meu trabalho. Então, a nossa aula de hoje, gente, vai ser essa necessaire. Eu achei linda essa estampa de barrado. As estampas de barrado agora que tem, cada uma mais linda que a outra, eu sou apaixonada por estas estampas. Resolvi fazer uma necessaire para dar de presente para minha nora. Quer agradar os filhos? Quer agradar o filho? Agrade a nora. Quer agradar a avó? Agrade os netos. Quer agradar os netos? Agrade a avó. Quer agradar a avó? Agrade os netos. Enfim, gente, vai agradando aí as pessoas que você vai se dar muito bem. Então, nós vamos fazer hoje essa necessaire. Eu coloquei ali todas as medidas, tá? Você vai ter uma aula completa. Então, você fica aqui comigo, que você vai aprender a fazer essa linda necessaire. Tá chegando aí o Dia das Mães, para você dar de presente para uma mãe. Quem não gostaria de ganhar um presente desse, gente? Olha que coisa mais rica. Então, vamos para nossa aula. Fique comigo aqui, não me abandone, tá bom? Que Deus te abençoe e boa aula. E faça aí essa peça, tá bom? E qualquer dúvida você deixa lá nos comentários, comente, curta, compartilhe, faça a sua inscrição. Isso que a gente sempre vai estar pedindo. Um beijo e vamos para a nossa aula. Então, vamos para a nossa aula. Peguei um barradinho, cortei ele no meio, e ele ficou com a medida de 26 por 14. Como essa medida, nem todos os barrados são da mesma altura, eu resolvi colocar uma faixinha aqui para complementar, para ela ficar uma necessaire com essa altura aqui. Olha, fiz o molde, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse molde. Esse molde está com 21 por 25. E aqui tá com 26. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse molde. Você vai precisar de, no caso aqui, eu coloquei duas faixinhas de 8 centímetros por 26. Aqui está com 26 também. E aliás, 4 pedacinhos de tecido para nós darmos acabamento ao zíper. Já coloquei até o cursor aqui no zíper. Então, nós vamos para fazer a nossa necessaire com o barradinho. Vou mostrar para vocês como que eu fiz este molde dentro destas medidas aqui. Você pode fazer esse molde do tamanho que você quiser. Como eu dividi uma barrinha em duas partes, eu tinha que adaptar, fazer um molde que coubesse dentro dessa medida aqui. O que que eu fiz? Uma folha de papel sulfite, você vai colocar, aqui tá dobrada porque ela está com a medida, não está, porque essa aqui tem a medida de 29 centímetros, você vai colocar 25. Então, nós vamos medir 25 centímetros, tirar um pedaço aqui para poder dar a medida. 25 centímetros. Vou passar a régua aqui, vou tirar esse pedaço para poder dar a medida que eu preciso para fazer. Deixa eu pegar minha tesoura de cortar papel, porque eu não corto. Uma tesoura velhinha aqui para cortar papel. Eu não corte papel com a tesoura que você corta tecido. Entendeu, criança? Então, tá com 25 aqui. O que que nós vamos fazer agora? Vamos dobrar aqui no meio. E vamos tirar aqui em cima. Você vai medir 3 centímetros para fazer a caixinha de leite. Ó, 3 centímetros aqui. 3 centímetros aqui para fazer a caixinha de leite.
Caixinha de leite pronta. Já vou cortar. Aí, essa necessaire você faz do tamanho que você quiser, ok? Aí, para não ficar ela quadradona aqui em cima, para dar esse modelo aqui, nós vamos pegar aqui em cima, vamos medir 1 centímetro. Coloquei 1 centímetro só. Vamos medir 1 centímetro aqui. E você vai pegar aqui dessa pontinha aqui, pegar aqui do finzinho aqui do papel, riscar, assim, e vamos tirar. Vou tirar aqui esse 1 centímetro, tá pronto o nosso molde. E o que nós vamos fazer aqui? Por que eu tô com essa marcação aqui? Medir aqui 2 centímetros, porque o zíper vai pegar, eu vou colocar esse acabamento aqui no zíper, vamos costurar, ele já coloquei aqui o cursor, abre o cursor, corta um pedacinho, coloca o cursor, já coloquei aqui, eu vou passar uma costura aqui, você vai cortar 4 pedacinhos. Então, o molde pronto, eu coloquei aqui essas 2 marquinhas, 2 centímetros para cada lado, é para nós darmos o acabamento do zíper. Eu tenho aqui 4 pedacinhos de tecido 4x4, que nós vamos colocar aqui no final do zíper, de um lado e do outro, e vamos passar uma costura, vamos voltar ali para cá, na hora de colocar o zíper, eu vou mostrar para vocês. Já coloquei o meu cursor, e eu vou colocar esse zíper, lá quando marcarmos lá no tecido, o zíper vai pegar aqui, ficando com esse acabamento aqui no final. Então, nosso molde pronto, nós vamos precisar, no meu caso aqui, porque essa faixinha tem 14 centímetros, eu coloquei uma faixinha de 8 centímetros da mesma largura da faixa. 2 faixinhas, que vai ficar uma de cada lado. Nós vamos costurar aqui e aqui. Essa estampa, ela tem que ficar assim, tá? Em pé. Aí, você vai passar a costura aqui, 1 centímetro de pé de máquina, tá? Passarmos essas costuras, a manta, e depois nós vamos precisar também da mesma medida, 1 centímetro a mais da manta. Nós estamos com 26 aqui, nós vamos colocar 27 na manta, 27 por 22, ok? Dois pedaços de manta R1. Eu vou deixar as medidas lá na descrição do vídeo. Vamos então para a máquina. Então, emendei aqui as faixinhas. Eu resolvi não fazer um matelassê passando as costuras aqui, que eu achei que eu ia maltratar um pouquinho essa estampa, essas florzinhas, esses vasinhos. Aí, o que eu fiz? Passei uma costura na emenda dessa faixa com essa, e no próprio desenho aqui da faixa, eu passei também uma costura, passei aqui e passei aqui, uma costurinha de segurança. Estabilizei a manta no tecido. Olha como é que tá ficando lindo. Gente, isso aqui é uma necessaire que eu estou fazendo para minha nora. Ela que escolheu aqui essa cor, aí resolvi gravar para vocês, mostrar como que a gente pode fazer muitas coisas bonitas com essas faixinhas estampadas. Então, essa parte que tá pronta, vamos reservar ela aqui. Nós vamos agora pro forro, tá? Você vai cortar a mesma medida dessa parte aqui, você vai cortar no forro. E eu peguei o molde, dobrei o forro no meio e coloquei o molde em cima e risquei. Risquei e cortei.
como eu vou fazer aqui agora nessa parte. São duas partes, tá? São duas vezes o tecido de forro. Aí eu tô aqui, fiquei procurando aqui um tecido para fazer o forro e fiquei pensando. Muitas das vezes deixamos de fazer alguma coisa que queremos fazer por falta de tecido específico, né? Ah, eu quero fazer com esse tecido, então eu não tenho, não vou fazer. Então, eu não tinha outro tecido aqui, mas eu achei aqui uma tricoline mista. E vou fazer o forro, não vou deixar de fazer, porque eu não tenho outro tipo de tricoline aqui para fazer esse forro. Vou fazer com o que eu tenho. Aqui risquei, vou cortar o forro do mesmo jeito, cortando já também a caixinha de leite. Não deixe nunca de fazer alguma coisa que você teve desejo de fazer, de costurar, de montar, porque você não tem. Use o que você tem. Use sempre o tecido que você tem, use o material que você tem, mas não deixe de fazer. Viu? Aqui, ó, cortei o forro. E o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar no molde também essas peças aqui, que ela está inteira, ela tá sem molde. O que que nós vamos fazer? Vamos pelo lado avesso, pelo lado da manta, tá? Coloque o molde em cima, meça o meio. Sempre que você for montar alguma peça assim, meça sempre o meio. Dá um piquezinho aqui. Aqui no molde já está o pique. Coloca pique com pique. Coloca aqui um alfinete para dar mais segurança. E colocar do lado da manta. Desculpa aí, gente. É muita informação na cabeça da senhorinha aqui. Aqui, pique com pique. E agora nós vamos riscar. Você pode até riscar com caneta comum. Você vai cortar no risco. Você vai moldar a sua nécessaire. Você pode fazer sem molde também, tá, gente? Eu fiz o molde aqui porque eu precisava fazer uma adaptação para as medidas da faixinha que eu tinha. Aí você vai cortar e vamos já partir para o zíper. Então, gente, curta, compartilhe, faça sua inscrição se você ainda não fez. Ajuda esta senhora aqui a trabalhar, mostrar o seu trabalho. E, de repente, você estará abençoando, me abençoando e abençoando outras pessoas também que aprendem sempre, né? Sempre estamos dispostos, temos que estar dispostos a aprender a fazer alguma coisa nessa vida. Tá vendo? Já dei o formato aqui. Deixa eu já mostrar para vocês como que eu vou fazer aqui com o zíper. Nós vamos medir 2 centímetros para dar aquele acabamento bonitinho. Não vou estar com essa caneta não, para não marcar. 2 centímetros. Caneta que apaga com calor. Medir aqui 2 centímetros para nós mostrar para vocês como que eu vou fazer. Já preguei, coloquei aqui, ó, aqueles pedacinhos de tecido. Ah, mas tá grande, não tem problema, tá? Porque isso aqui depois nós vamos cortar. Nós vamos colocar aqui, passe uma costura. Você vai, em cima do que você riscou, você vai colocar isso aqui. Aqui junto com o zíper aqui, ó. Passa uma costurinha de segurança para você não ter dificuldade para colocar o seu zíper. Começa daqui, passa a costurinha de segurança.
eu não cortei ainda, eu vou cortar agora, tá vendo? Eu vou cortar ele em cima desse pontinho aqui, em cima desse risco. Eu vou cortar o zíper e colocar o meu acabamento aqui. O que eu vou fazer com esse acabamento? Cadê meu acabamento? Vou colocar um pedacinho desse lado, viro. Vai dar certinho aqui, tá vendo? O zíper vai acabar aqui e vai ficar os acabamentos aqui do lado. Eu vou pra máquina fazer essa parte aqui. Ah, mede o zíper também no meio. Depois que você pregar aqui, você costurar aqui, mede o zíper no meio, não corta não. Faz uma marquinha com a caneta, com o giz. Eu não gosto muito de cortar o zíper, não. Vem aqui e coloca ele aqui, passa uma costura de segurança e depois nós vou mostrar para vocês o passo seguinte. Ó, mostrar para vocês aqui, passei aquela costurinha de segurança para prender o zíper. Aí vim com o forro, marquei o meio, aqui pique com pique, passei uma costura bem juntinho, o zíper de cabeça para baixo aqui, olha. Direito do zíper, a parte dos dentinhos, com o direito da peça. Coloquei ele aqui, passei a costurinha de segurança, como eu tô mostrando aqui, para prender ele. Às vezes eu passo direto, mas eu passei uma costura de segurança para mostrar para vocês, para quem ficar inseguro pode fazer isso. Aí depois você vem com outra costura encostando a sapatilha, o pé calcador bem juntinho ao dente aqui do zíper. Passa a costura o máximo que você puder, encostando o pé calcador. Aí quando chegar nessa parte aqui aí você passa pra cá e continua com a sua costura, tá bom? E vai até o final. Aí ficou certinho aqui, tá vendo? Olha. Ficou certinho aqui. Eu marquei aqui o meio do zíper, preguei junto com a primeira parte do forro. Agora, nós vamos para a segunda parte do forro. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar direito com direito aqui, tá aqui, né? Viramos aqui. Ah, antes disso, eu vou passar, tem que passar uma costura aqui para dar o acabamento do forro, pro forro não ficar levantando aqui. Você coloca bem, assenta bem ele aqui e passa uma costura aqui de acabamento do zíper. Eu não passei, porque eu quero passar um pontinho decorado aqui. Eu tenho uma máquina aqui que tem uns pontinhos decorados, eu vou passar um pontinho. Mas se você não tiver, não tem problema, passa a costura comum, a costura reta. Eu vou passar um pontinho decorado aqui e depois, o que nós vamos fazer? Vamos colocar direito com direito, aqui, olha, direito com direito, do mesmo jeito. Marcou aqui o meio, ó, já tem um pique aqui. Vou passar uma costurinha de segurança. Aí venho com o forro, forro com forro, forro com forro. Vou passar uma costura, pegando também o zíper bem junto do dentinho do zíper. Se o cursor tiver aqui, você coloca ele para frente, chega até a costura, depois você volta com o cursor e passa uma costura aqui, no caso, forro com forro e aqui direito com direito. Eu vou passar essa costura e vou passar o pontinho de decorado aqui. Depois, do mesmo jeito, também passar o pontinho, passar a costura aqui para prender esse forro aqui. E vamos continuar com a nossa aula desta necessaire, ok?
Olha que lindeza que está ficando esta necessaire. Então, passei um pontinho decorado aqui, mas se você não tiver, pode passar a costura comum, tá, gente? Passei com a linha da mesma cor, quase da mesma cor, né? Só para dar um carinho mais, fazer um carinho mais nessa necessaire. Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar direito com direito e vamos fechar essa nossa necessaire. Aqui você vai colocar a costura bem certinha. Você vai começar a fazer pelo lado da manta, fechar pelo lado da manta. Coloca o alfinete aqui para você não se perder, pra não ficar fora do lugar. Você vai passar a costura aqui, aqui nas laterais, aqui nesta lateral. Aqui você vai deixar um espaço aberto aqui para você desavessar esta peça. Mas antes disso, você pode colocar a sua etiquetinha aqui, olha. Eu vou colocar a minha etiqueta aqui bem próximo aqui tem que colocar lá do avesso. Porque quando virar, ela vai ficar assim, não, é desse lado aqui. Quando virar, ela vai ficar assim. É, isso aí. Colocar minha etiqueta aqui, repetindo. Nós vamos passar a costura aqui, pezinho de máquina, aqui do lado da manta primeiro. Depois vamos vir aqui nessa lateral, prendendo direitinho aqui, olha, para deixar o zíper aqui assim certinho. Ficar no meio certinho. Vem passando a costura até aqui, retrocesso no começo, retrocesso no final, aqui do mesmo jeito. Passa a costura, retrocesso aqui, aqui. E depois, aqui, passo uma costurinha, retrocesso até aqui mais ou menos. Deixa aqui uns 10 centímetros, que tua mão entre para você desavessar. E não esqueça do zíper, não esqueça o zíper fechado, tá, gente? Porque senão depois vai dar uma mão de obra. Deixa ele um pouquinho aberto assim, porque na hora que você colocar a sua mão para desavessar, dá certo. Mas antes disso, nós vamos, depois que passarmos essa costura, nós vamos fazer aqui, fechar a caixinha de leite. Bom, vamos lá para a máquina e depois nós vamos fechar a caixinha de leite. As caixinhas de leite. Vamos para a máquina novamente. Então, passei a costura, volta de tudo aqui, como eu mostrei. Juntei aqui, essa parte aqui, ó, tá vendo? Ficar bem certinho aqui, ó. Junta costura com costura. Aí você coloca um lado desse acabamento pra cá e o outro pra cá, passa a costura. Eu não passei aqui pra mostrar pra vocês como que nós vamos passar. Tem que deixar a costura bem certinha aqui, tá? Bem certinha. Aí coloca um pra cá e outro pra cá. Vou colocar um alfinete aqui. Aí já passei a costura aqui. Já passei aqui também no forro. Cheio de linha aqui. Já passei aqui no forro também, colocando a costura juntinha aqui uma da outra. Só que eu vou passar uma dica preciosa para vocês, para esse forro não ficar solto. Que é ruim o forro da necessaire solto. O que que você vai fazer? Aqui, como eu já passei a costura aqui, o que que nós vamos fazer? Você vai dobrar assim, o zíper já tá até aberto ali dentro. Você vai passar uma costura unindo esse forro com a parte de fora. Você vai unir aqui, olha. Vai passar uma costura aqui unindo esse forro, porque ele vai ficar preso. Na hora que você for desavessar ele, ele vai estar preso, o forro vai estar preso, não vai ficar aquela coisa feia, solta, que a pessoa vai usar, o forro tá saindo para fora. Dica preciosa aqui para você. Então, vou terminar essa parte aqui
E acho que já vai estar pronta a nossa necessaire com tecido barrado, ok? E então, e aí você olha esse negócio esquisito aqui. Gente, aonde tá a necessaire? Vamos tirar ela aqui agora. Aí, tá vendo a abertura que eu deixei? Nós vamos puxando devagarinho aqui. Vamos desavessar ela. Olha só. O forro ficou preso aqui, ó. Aqui é a nossa caixinha de leite. Ficou pronta. Aí aqui você vira bem assim, para aparecer esse acabamento aqui. Aquele acabamentozinho que nós demos com os pedacinhos de tecido. Puxa bem. Está pronta a nossa necessaire. Olha que linda que ficou, gente. Meu Deus. Maravilhinda. E o que eu vou fazer agora? Para esse zíper não ficar assim, esquisito aqui, feio, eu não tinha um zíper mais bonitinho para colocar. Ah, antes disso, você vai fechar esse fundo aqui. Você pode fechar com um ponto invisível. Eu vou passar na máquina mesmo, tá? Passar aqui na máquina. Não esquece não, hein, gente? Já aconteceu de eu fazer essas necessaire e esquecer de fechar o fundo. Então, já vou deixar aqui de um jeito aqui para fechar. Vou fechar esse fundo, tá? E vou colocar um tassel. Vou colocar um tassel pronto aqui, que eu tenho ali. Vou colocar um tasselzinho aqui para dar um charme a mais nesta necessaire. Gente, vocês acham que minha nora vai gostar? Tomara que ela goste, né? A gente quer agradar os filhos, quer agradar o filho casado, agrade a nora. Quer agradar uma avó, agrade os netos. Então, né? A gente faz um agradozinho, um mimo para uma pessoa e bom foi sair das suas mãos uma pecinha. Quem não gostaria de ganhar uma pecinha? Você pode fazer agora pro Dia das Mães, pode fazer umas coisas assim. Eu vou trazer outras sugestões aqui pro Dia das Mães, tá? Já tô preparando aqui umas aulas para trazer. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Faça aí e achar tecido de barrinha, olha aí, a sugestão muito legal para você fazer necessaire. E outras coisas mais. Beijo, Deus abençoe.